Fala aí, galera, como vocês estão? Prontos para mais um plantão sim? Então vamos embora que hoje o plantão tá top, né? Chegou um casinho muito instigante para a gente atender. Uma mulher de 45 anos que chegou com um quadro de confusão mental há 3 horas. Como que foi essa história dela direito, né? É uma paciente que passou um dia no pronto-socorro externo, ela estava com um quadro de diarreia, de vômitos, e aí foi diagnosticada com jeca, recebeu sintomáticos para casa e alta, né? E ela saiu com uma receita desse pronto-socorro com ondansetrona e buscou para composto de horário, né, para controle de sintomas. E em casa ela começou a apresentar febre, tremores, sudorese, confusão mental. E esses sintomas se iniciaram há 3 horas. E aí ela foi trazida pelos familiares no pronto-socorro. De antecedente, ela tinha transtorno depressivo, hipertensão, tomava em casa mirtazapina 30 mg dia, sertralina 100 mg dia, além de losartana 50 mg uma vez ao dia, e estava tomando também essas medicações que foram iniciadas aí no pronto-socorro externo. Bom, e no exame físico, o que chamava a atenção dessa paciente? Ela estava taquicárdica, hipertensa, estava com uma temperatura de 38 graus e levemente taquipneica, frequência de 24. Um exame neurológico que chamava bastante atenção. Ela estava com Glasgow de 13, estava confusa, pupilas midriáticas, isofotorreagentes, isso chamava muita atenção. Não tinha déficits motores sensitivos, mas tinha uma hiperreflexia de membros inferiores, sem rigidez nucal, e também não tinha nada nos membros superiores de hiperreflexia. Isso chamava muita atenção. Exame cardiovascular, nada que chamasse atenção, respiratório, uma leve taquipneia sem desconforto respiratório, importante, abdômen, extremidades livres, né, sem nenhuma alteração. Beleza, eletrocardiograma, uma taquicardia sinusal, raio de tórax, nada que chamasse atenção. E aí, como manejar esse paciente aí, né? Nós temos algumas dicas para a gente desconfiar de um grupo de doenças que eu gosto muito, né? Eu sempre venho falar para vocês aqui na página sobre intoxicações exógenas, né? Então, por que pensar em intoxicações exógenas nesse caso especificamente? Era uma paciente com antecedentes psiquiátricos, ela tomava medicações psiquiátricas e começou um quadro de diarreia, náusea, e foi para o pronto-socorro e ganhou mais medicação ainda na prescrição, né? Começou a tomar ondansetrona, buscou para composto. E aí abriu um quadro clínico estranho. Ela tinha sinais aí de confusão mental, tinha sinais de alterações neuromusculares, né? Tava com uma hiperreflexia, tinha também uma alteração ocular, que a gente chama de clonus ocular, que é um movimento horizontal, né, de ambos os olhos para ambos os lados, né? Versuche den Kopf ruhig zu halten. E além disso, ela tinha alguns sinais de desautonomia, estava hipertensa, estava hipertérmica. Então, são várias coisas somadas que a gente tem que acender a luzinha para intoxicação. Sempre quando o caso clínico está estranho, a gente tem que lembrar de intoxicação exógena. Nesse caso, não necessariamente a paciente ingeriu doses supraterapêuticas para tentativa de autoextermínio. Aqui foi uma somatória de fatores, né, que foi adicionando a prescrição dela, que ela desenvolveu o quadro clínico aí que a gente vai falar para vocês ao longo da discussão. Então, suspeitei, né, de intoxicação exógena, eu vou fazer a abordagem do paciente na sala de emergência, normalmente como a gente sempre faz, monitorização, oxigênio se precisar, acesso venoso, coletar exames, fazer um destro também, muito importante para essa alteração do estado mental. E o destro da nossa paciente estava 90, um destro normal, e aqui a gente tem que explorar, né, dicas na anamnese, exame físico que a gente já viu na história, e aqui é muito importante a gente conversar com os familiares porque a paciente estava com alteração confusional. Então todos esses dados que eu dei para vocês na história
foram obtidas pelos familiares, né? E aqui vamos identificar a toxíndrome. Eu gosto muito de trazer essa maneira de pensar para vocês, que eu acho que é bem simples. Começa pela pupila, né? Então, a pupila da paciente estava midriática. Quando a gente está diante de uma pupila midriática, o próximo passo é a gente avaliar se a paciente está seca ou se a paciente está molhada. O que eu quero dizer com isso? Paciente que está com mucosas secas, está com rubor facial, eu tenho que pensar em síndrome anticolinérgica, né? Quando o paciente está com a mucosa molhada, está diaforética, eu tenho que pensar em outros grupos de síndromes de intoxicação. Então, quais são? Síndrome adrenérgica, síndrome alucinógena e síndrome serotoninérgica. Síndrome adrenérgica, principalmente aqui cocaína, MDMA, síndrome alucinógena, o ácido lisérgico ou LSD, e síndrome serotoninérgica tem algumas peculiaridades que não tem nas outras síndromes, como, por exemplo, hiperreflexia, diarreia, mioclonos, né, clonus ocular. Então, são alguns achados que falam a favor de síndrome serotoninérgica. Então, começamos pela pupila, vimos que estava midriática, paciente diaforética, estava bastante sudoreica. Vamos pensar naqueles 3 diferenciais: síndrome adrenérgica, síndrome alucinógena ou síndrome serotoninérgica. Com esses achados adicionais que eu falei para vocês que não estão presentes nas outras síndromes, a gente vai pensar em síndrome serotoninérgica. E aí, como a gente vai pensar, na verdade, em síndrome serotoninérgica? A gente tem que saber que o diagnóstico é clínico, né? Então, é aquele paciente que tem exposição a um agente serotoninérgico. O principal disparado é o inibidor seletivo da recaptação da serotonina, e fazia uso, da sertralina. E as exposições mais graves são aos imaus, que são bem raros a gente encontrar hoje em dia, na prática clínica. Mas ela tinha outros agentes também que interferiam aí no metabolismo da serotonina. Ela usava a mirtazapina, que aumenta a liberação da serotonina na fenda sináptica. E ela também começou a utilizar a ondansetrona, que é um antiemético que vai inibir o receptor da serotonina e vai aumentar a disponibilidade de serotonina na fenda sináptica, ou seja, vai aumentar os sintomas pela serotonina. Ou seja, ela tinha 3 fármacos na prescrição aí que justificavam essa exposição a um agente serotoninérgico. E aí, além disso, ela deve ter alguns outros achados, né? A gente lembra de uma tríade, que nem sempre está presente, que é a alteração do estado mental, desautonomia e alterações neuromusculares. Alteração do estado mental: o paciente estava desorientada, pode ter convulsão também, que é um sinal mais tardio, mais grave, mas ela não tinha. Ela tinha desautonomia, estava com uma diaforese, estava hipertensa, estava taquicárdica. Isso fala a favor também de desautonomia, e vômitos e diarreia, que são achados também que a gente tem que acender a luzinha aí para cima do serotoninérgico. Além disso, ela tinha alterações neuromusculares, tremores, tinha mioclonos, clonus ocular e tinha hiperreflexia, Então, são achados também que falam a favor de síndrome serotoninérgica. Então, lembrem dessa tríade: alteração do estado mental, desautonomia e alterações neuromusculares, tá? E geralmente esses sintomas eles se desenvolvem dentro das primeiras 24 horas aí, do início de um novo agente, ou do aumento da dose. Ela já tomava doses altas, de antidepressivos, que estão relacionados à liberação de serotonina, e começou também a tomar ondansetrona, E aí, os exames complementares só serviram para reiterar a nossa hipótese, porque eles não são necessários para fazer o diagnóstico de síndrome serotoninérgica. O diagnóstico é feito pelos critérios de Hunter, que nada mais são do que a exposição ao agente serotoninérgico e a presença de sintomas sugestivos aí, de síndrome serotoninérgica, que eu já comentei com vocês. Mas os exames laboratoriais vão ajudar no diagnóstico diferencial e também nas complicações da síndrome serotoninérgica. Então, o que a gente encontrou de exames laboratoriais na nossa paciente? Ela tinha uma leucocitose sem desvio, tinha uma injúria renal aguda aí, discreta,
tinha também uma gasometria arterial mostrando uma acidose metabólica com uma alcalose respiratória compensatória, tá? Porque a paciente estava com acidose metabólica. E tinha aumento discreto de alta-GP e tinha aumento importante de CPK, com presença de hemoglobina, né, na urina 1. Quando a gente tem a hemoglobina na urina 1 sem hemácias, né, como era o caso da nossa paciente, a gente tem que lembrar de mioglobina. Na verdade, é a presença de mioglobina que não é medida diretamente pelo exame de sedimento urinário, que fala a favor aí de um quadro de rabdomiólise, né? Esse quadro de injúria renal, com presença aí de mioglobina na urina, é um quadro sugestivo de rabdomiólise. Não é um quadro tão grave nesse caso, porque a injúria renal dela não está muito importante, o CPK não está tão aumentado assim, mas faz parte do quadro mais grave aí de uma síndrome serotoninérgica, né? E como que a gente vai manejar esse paciente? Primeiro de tudo, tem que suspender o agente que está causando isso, dar um suporte hemodinâmico para essa paciente. Então eu vou hidratar essa paciente, ela está com uma injúria renal aguda de provável etiologia por conta da rabdomiólise, e a gente tem que hidratar essa paciente, fazer benzodiazepínico. O benzodiazepínico vai ajudar a controlar a pressão dessa paciente, né? A gente pode fazer 5 mg e titulando a cada 8 a 10 minutos, né? Que mais que a gente pode fazer aqui? Se a paciente estivesse agitada, o principal agente que a gente utilizar aqui seria benzodiazepínico, não seria aldol, né? A gente não pode usar aldol nesses casos, que pode até piorar os sintomas da paciente. Então, a medicação aqui recomendada para a gente controlar a agitação e até mesmo a hipertensão, taquicardia, é o benzodiazepínico, né? Além disso, como a paciente estava mais grave, se ela não melhorasse com essas medidas iniciais, a gente poderia considerar o antagonista serotoninérgico, que é a ciproheptadina. A ciproheptadina é um antihistamínico, mas que tem ação também de antagonista serotoninérgico, vai inibir, né, o receptor 5-HT, né? E aí a gente pode fazer como? 12 mg, ela só tem formulação via oral, pode fazer por boca ou por sonda macerado, e a gente vai repetir, né, 2 mg a cada 2 horas, até que haja resolução dos sintomas. Os sintomas costumam se resolver dentro das primeiras 24 horas. Então, diferente da síndrome neuroléptica maligna, que é um diagnóstico diferencial importante, né, nesse caso, que os sintomas eles demoram mais para acontecer, eles vão se desenvolvendo ao longo de vários dias, as semanas, e também demoram dias para se resolver. Aqui no caso da síndrome serotoninérgica, eles se desenvolvem de maneira mais rápida e melhoram também de maneira mais rápida, tá? E aqui, se o paciente evoluísse com uma hipertermia refratária, que não estivesse melhorando com essas situações, a gente poderia fazer medidas de resfriamento ativo no paciente, como compressas de gelo, manta térmica, né? Além disso, a gente poderia fazer infusão de soro gelado, e nos casos mais graves a gente seda, faz bloqueio neuromuscular e tem que intubar, né? Mas aí quando a temperatura já está acima de 41 graus, paciente refratário mesmo, não seria o caso, né, dessa nossa paciente. Então, espero que tenham gostado aí do caso, é um pouco desafiador, nem sempre a gente encontra esse tipo de caso no pronto-socorro, mas a gente tem que lembrar que isso existe, tem que saber diagnosticar, tem que pensar, porque como é um diagnóstico pouco conhecido, ele acaba sendo subnotificado, tá bom? Então, espero que tenham gostado, deixem seus likes aí, seus comentários, suas dúvidas e até a próxima.